Vitor Nogueira é jornalista e fotógrafo. A cultura capixaba é a sua grande inspiração. Sua última publicação se chama Impressões, uma obra composta de 62 fotografias da natureza e do folclore do Espírito Santo. Neste livro, Vitor também explorou sua veia literária, incluindo textos poéticos de sua autoria. Olá, está no ar mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa. Hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do jornalista, fotógrafo e escritor Vitor Nogueira. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabi. Obrigado. Vitor, na nossa mesa aqui do Um Dedo de Prosa, a gente tem duas obras suas, sua máquina de trabalho, né? Não, essa é uma maquinazinha que me acompanha sempre. Ela fica dentro da bolsa. Em qualquer momento ela tá. Em qualquer momento ela está junto comigo. Bom, vamos começar pelo livro Impressões, que é sua última obra, né? Ele é composto de 62 fotografias do Espírito Santo. Fala um pouco pra gente sobre esse trabalho, Vitor. Olha, Gabi, esse livro, na verdade, ele foi contemplado, o projeto dele foi contemplado na lei de edição de livros da Secult, que é a Secretaria de Cultura do Estado. Fiz um projeto, ele foi contemplado, e na verdade ele já estava mais ou menos na minha cabeça, entendeu? Eu já tinha algumas fotos em arquivo que eu pretendia formatar dentro de um livro, são fotos que eu considero bonitas, belas fotos, evidentemente focada no Espírito Santo, que é o nosso estado. E como o nome dele eu já tinha também na cabeça, Impressões, eu, partindo de uma brincadeira no Facebook de fazer alguns versos sobre algumas dessas fotos que eu já tinha publicado lá, e alguns amigos, que bacana, faz mais e tal, eu fiz a proposta de fazer também versos que seriam legendas para essas fotografias, mas que na verdade não seriam legendas descritivas dessas fotografias, seriam impressões que eu tinha dessas fotografias. E assim eu consegui formatar essa obra e trabalhei muito, porque é um livro que eu tinha algumas fotos, que nem 30% das fotos eu tinha, e eu tive que correr atrás, andei muito por esse estado desse Espírito Santo, procurando fotos. Alguns lugares eu voltei mais de uma vez para conseguir fazer a foto. Fotos aí que eu fiquei 4 meses para fazer essa foto, porque eu dependia de horário de nascimento da lua, tábua de maré, azimutes, eu precisava muito, estudei muito azimute, muita tábua de maré, muito horário de nascimento de sol e de lua, porque eu já tinha visto uma foto em determinado tempo e eu queria fazer aquela foto num determinado horário onde a luz ficasse bacana, onde a coisa acontecesse do jeito que eu imaginei que ela poderia acontecer. Acertei em algumas, outras não deram certo, mas tem foto aí, certo, tem uns 3 fotos que eu fiquei mais de dias para fazer, mais de um dia certamente para fazer, entendeu? Agora, Vitor, como é que foi o processo de escolha dessas fotos? Eu observei que existem fotos de pontos turísticos do nosso estado, né? O Convento da Penha e alguns outros pontos. E existem outras fotos que não são necessariamente fotos símbolos do nosso estado. Como é que foi esse processo? Olha, eu tentei dividir esse livro em etapas que não são capítulos, mas são o tipo de fotos diferentes. A minha base foi o homem. O homem no seu trabalho, a obra do homem, que é o caso do convento, tudo que tivesse alguma coisa que tivesse sido feito pelo homem, eu classifiquei como homem. Tivesse uma canoinha, entrava na parte de homem. Tivesse um convento, entrava na parte de homem. Tivesse o trabalho do homem, entrava. Tivesse uma diversão do homem, um folclore, entrava na parte de homem. Então eu dividi um homem entre o trabalho, a obra do homem, e a cultura do homem e o trabalho do homem. Fora isso, eu parti para o segundo tema, que seria a natureza. Como é que eu dividi a natureza? Eu peguei a natureza na parte animal, então eu tenho foto de um besouro num jardim da minha casinha em Itaúnas. Estava dentro do Espírito Santo, estava totalmente incluído e era a natureza pura, o besourinho numa árvore, do jeito que ele, no habitat dele. Peguei a parte vegetal, fotografei urucum representando a muqueca capixaba, fotografei a árvore símbolo do Espírito Santo, que é o jequitibá rosa, um jequitibá centenário que existe aqui perto de João Neiva. Enfim, e a parte de paisagens, como Parque dos Pontões, Itaúnas,
que essa parte de paisagem era uma parte enfocada de uma forma, a paisagem pura, a paisagem ainda parecendo intocada, entende? Tentei fazer esse certo distanciamento do olhar, tirando o homem, tirando as coisas do homem e enfocando simplesmente na paisagem em determinada hora certa. Pancas, por exemplo, as pessoas vão lá, fotografam a Pedra do Camelo, a Pedra da Agulha, e está tudo incluído dentro do parque. Eu procurei um local, subi com a picape, um morro íngreme, para chegar num ponto onde eu visse todo o conjunto do Parque das Pedras de Pontões e fotografei, vi onde que estava, guardei o espaço, marquei no azimuth, marquei na bússola onde é que o sol nascia, onde é que ele se punha, e falei assim, eu vou fazer isso na hora do sol nascendo. Saí, dormi em Pancas 2 dias para chegar nessa coisa onde eu queria, saí de madrugadinha antes do sol nascer, de noite ainda percorrendo uma floresta, subindo uma montanha de carro, um medo, você sente até um pouco de medo, porque você está sozinho, se quebra uma coisa do carro, você está sozinho no meio de uma mata, entendeu? Para chegar no meio de uma trilha, entendeu? E chegar lá e esperar, e aparentemente o sol não ia nascer porque estava tudo nublado, e eu, bom, já que eu estou aqui, vou esperar um pouco mais, e de repente abre um buraco no céu, o sol entra, e eu vejo tudo que eu queria e mais do que eu queria, assim, como se fosse uma surpresa, como se fosse um brinde mesmo da natureza, assim, para eu estar ali fotografando, entendeu? Vitor, é legal você falar isso, porque às vezes a gente acha que tirar foto é fácil, e pelo jeito não é. Olha, fotografia depende, porque a fotografia hoje, com certeza, é a coisa mais democrática, compartilhada hoje, é a fotografia. Hoje, qualquer um com a câmera fotográfica, a máquina está no celular. A máquina está no celular. Hoje é uma coisa totalmente compartilhada, democraticamente, todo mundo pode usar do jeito que quiser. Fotografar não é difícil, não tem essa coisa. A fotografia, ela em si, ela aparentemente é uma receita de bolo, entendeu? É a luz, sombra, ótica e o clique, entendeu? Agora, então, a coisa ficou muito mais fácil. Antigamente, na fotografia tinha uma parte química, que você clicava, não sabia o que acontecia, depois você tinha que ir para um laboratório, que era toda aquela coisa química, de reação química, líquida e tal. Barará. Hoje a fotografia é totalmente física, entendeu? Ela é uma coisa que são LCDs, pixels, e a ótica continua praticamente a mesma. Houve algum aperfeiçoamento em termos de lente, de equipamentos de autofocos, essas coisas, vibration reduction, lentes que eliminam um pouco de vibração daquele no clicar e tal. Mas a fotografia basicamente é a mesma coisa como sempre foi. Então não é difícil fotografar. O que é difícil é você desenvolver uma linguagem fotográfica. Isso é complicado, porque existem várias frases que dizem sobre isso. Uma mais conhecida é que é aquela que você não fotografa com a sua câmera fotográfica, você fotografa com seus conhecimentos. O que você conhece do assunto, o que você conhece de um modo geral, quantos quadros você já viu, qual é o seu entendimento de composição, de luz e sombra. Você vê um quadro de Rembrandt, é totalmente diferente de um quadro de Goya. Goya é aquele quadro chapado, aquela luz de frente, entendeu como é que é? Rembrandt não, aquela luz e sombra, aquela coisa. Então, esse conhecimento é que faz com que você se transforme de verdade num fotógrafo, entendeu? Fotógrafo, que eu digo assim, quando eu falo fotógrafo profissional, fotógrafo que está preocupado com esse tipo de coisa. Existem amadores avançados, gente que entende muito mais de fotografia do que eu e não é profissional, entendeu? O meu primeiro professor de fotografia, por exemplo, a primeira pessoa que me ensinou fotografia, ele na verdade é um médico, entendeu? Um excelente médico. Eu digo ele até brincando, assim, você como médico é um excelente fotógrafo, entendeu? Ele fica brincando, é uma brincadeira. Mas enfim... Então, nesse livro, por exemplo, o grande mistério desse livro foi a minha paciência em idealizar as fotos e a minha insistência em fazer com que algumas delas acontecessem. Por exemplo, eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer uma foto em cima da lua em cima do convento. Eu comecei a estudar. Como é que eu vou fazer? Onde é que eu tenho que estar para essa foto para acontecer? Onde é que eu vou ter que me localizar para que a lua nasça atrás do convento? Não é? O convento na frente e a lua nascendo atrás.
do lado de cá da ilha não era. Eu já sabia direto, porque se eu estou vendo a lua aqui, o convento está na minha direita, não tem condições, seria do lado de lá. Procurei. Fui procurando os arredores do convento. Onde é que está o mar? Lá. Então, nessa aqui. Então, o que eu fui? Fui com um GPS e marquei nos morros ao redor do convento 4 pontos possíveis de nascimento da lua. Uns 15 dias isso, antes do dia da lua cheia. É um trabalho de estudo mesmo. Nesse caso aí foi. Eu marquei 4 pontos. No primeiro mês eu fui lá, aí 15 dias depois da lua, aí eu fui lá, e assim, horário de nascimento da lua, cálculo de se a lua nasce no horizonte, pelo meu ângulo que eu estou aqui embaixo, que horas que mais ou menos ela vai estar em cima do convento, entendeu? Porque ela já tinha nascido há muito tempo quando ela surgiu atrás do convento, quase 40 minutos, 30 minutos depois ou mais, entendeu? No primeiro mês eu consegui fazer a foto, só que ela era muito de noite já, e já era no terceiro dia de lua cheia, né? Eu fiz o cálculo errado e ela ficou muito de lado, e a luz do convento, noturna do convento, não era muito inferior à luz da lua. Então ficou só uma bola branca com aquele convento. Eu publiquei essa foto no Facebook de qualquer jeito. Essa foto teve assim, foi uma loucura. Em menos de um mês ela teve assim 4.000 e tantos compartilhamentos. Era incrível. Eu pegava o Facebook, abria só para ver, parecia um reloginho. Tanta gente que curtia. Eu falei, não é essa foto que eu vou botar no livro, eu quero uma foto que a lua pareça nítida e o convento nítido. Você também é perfeccionista, pelo jeito. E também estava exato. Essa é talvez uma das coisas que faz a diferença do fotógrafo profissional. Você tem que gostar do que faz. A verdade é essa. Ninguém faz uma coisa bem feita sem gostar do que faz. Não é? Eu acho. Você, com certeza, é uma boa jornalista, porque se você gosta do que faz. Se você não gostar, se você vir aqui com aquela obrigação, eu vou fazer mais uma vez um dedo de prosa. Ai, meu Deus, agora vem um chato lá. Não, se você vem e faz com prazer, o seu programa com certeza vai ser um bom programa. E assim como essa foto da lua, eu só consegui ela 3 ou 4 meses depois, porque no segundo mês eu voltei e estava nublado, no terceiro eu fiz uma foto que ainda estava fora de ângulo, e no 4º mês eu fui conseguir colocar a foto em cima do que eu queria, mas tudo marcadinho, tudo direitinho. Tem uma outra foto de Anchieta, um mar cheio de conchas. Eu fui lá, eu passei um dia, eu vi a maré rasíssima em Anchieta, e eu vi que tinha muita concha na praia. Eu fui lá, fiz uns cliques, brinquei, publiquei no Facebook e tal, fiz até um verso dizendo quanto dos ossos e esforços e sofrimento tinha o povo que morava na foz do Rio Benevente. Não me recordo bem o verso, mas era mais uma coisa assim. E quando eu comecei a fazer o livro, eu falei, eu vou fazer aquela foto, mas ela tem que ser num horário certo. Meio-dia não é um horário, o horário bonito seria uma meia contraluz, às 9 horas da manhã com maré rasa. Eu fiquei perseguindo isso, tábua de maré e horário de nascer do sol. Tábua de maré, eu queria uma maré rasa às 9 horas da manhã, uma maré 00. E a maré 00, normalmente ela acontece na lua nova. Você está entendendo? Então eu tive que esperar mês, não adianta, eu não adiantava, não coincidia. Uma hora eu tinha que, porque a maré vai mudando. Consegui. Finalmente, esse dia, quando eu descobri, falei, amanhã ela está às 9 horas da manhã, ela está 0. Aí eu saí de Vitória voado de madrugada, fui para lá e fiquei esperando até chegar a conseguir. Enfim, gente, falando sobre essa coisa de fazer esse livro. Fazer esse livro foi, assim, muita inspiração, mas também muita transpiração, porque eu andei por esse Espírito Santo. Vitor, eu vou querer falar também um pouquinho sobre os versos, mas vai ficar para o nosso segundo bloco, pode ser? Claro. Bom, nosso programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje conhecendo um pouco mais do trabalho do jornalista e fotógrafo Vitor Nogueira. Vitor, eu queria falar um pouco sobre os versos que estão no livro Impressões. Já falamos um pouquinho do livro no primeiro bloco. É um livro composto de 62 fotografias, tiradas todas no Espírito Santo, e também tem versos seus. Sim. Como é que foi essa veia literária no livro? Olha, Gabi, isso não é uma coisa nova, não.
Aliás, foi uma coisa até bem lembrada pela Elisa Lucinda, que ela que fez a introdução do livro. Ela se ofereceu para fazer a introdução do livro e ela lembra muito bem dessa fase. Eu, quando era estudante de comunicação, jornalismo na UFES, na década de 70, em 79 nós fizemos, eu e mais algumas pessoas, o Alvarito, o Márcio Lobato, o Adilson Vilaça, e o Debson Afonso, a Lurdinha, me perdoe se eu não lembrei o nome de todos, nós fizemos um negócio chamado o Movimento Literário Universitário. A única coisa que resultou desse movimento, na verdade, fora as nossas reuniões, os nossos bons papos, foi um livro chamado Poesias. Cada um fez 2 ou 3 páginas de poesias nesse livro, era uma coletânea. Mas, na verdade, eu comecei a trabalhar com jornalismo, fui repórter da Gazeta, fui repórter da revista da Fundação Jones, e depois, aos poucos, fui me aproximando, eu fazia as reportagens, fotografava, e fui me aproximando cada vez mais da fotografia, e o verso ficou um pouco em segundo plano. Nunca parei de escrever, sempre fazia uns versinhos e depois olhava, não gostava, punha no fundo da gaveta, alguns outros jogavam fora e tal. E agora, com essa brincadeira, com o negócio de Facebook, eu começo a fazer uns versos sobre essas fotos, que eram, na verdade, essa história das impressões sobre as fotos. E alguns amigos meus, o Marco Cisne, que é um poeta forte, o Caê Guimarães, que é outro cara muito forte em poesia, que são meus amigos, começaram a me dar força. Falaram assim, Vitor, pô, que bacana. Pô, onde é que está esse poeta? Onde é que estava esse poeta aí, desses anos todos, parará? E eu achei aquilo muito bom, muito engraçado. E quando eu fiz a proposta, e sim, sempre li muito poesia. Tenho a Elisa, que é a minha amiga de muitos anos, que é uma grande poeta, ela lê poesia para mim muitas vezes. Em Itaúnas a gente tem uma casinha, Itaúnas somos vizinhos lá, e a gente sempre está junto e ela sempre lê muita poesia para mim. E não só para mim, para as pessoas presentes, mas né, a gente sempre junto. E eu comecei a fazer esses versozinhos e colocar no Facebook acompanhando as fotos e a coisa tomei gosto novamente. Uma coisa que estava parada, eu comecei, poxa, que bacana, que legal, poxa, esse negócio está legal. Eu sou muito crítico, comigo mesmo, principalmente. Eu comecei, isso está legal, isso está legal, isso está legal. E quando eu fiz a proposta do livro, eu tive essa ousadia de falar assim, eu vou botar versos, impressões sobre as fotos. Foi temeroso na hora que eu vi o que eu tinha criado. Por quê? Porque você escrever uma coisa aleatória num Facebook sem compromisso é uma coisa. Agora você tem que fazer 62 versos com um tempo delimitado para publicar num livro, eu totalmente enferrujado na coisa, fiquei um pouco preocupado, sabe? Eu suei frio para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo que eu suei frio, eu suei também de prazer, porque cada vez que eu conseguia encontrar uma palavra, cada vez que eu conseguia formular um verso, cada vez que aquela ideia se completava, eu comigo mesmo falei assim, caramba, mais um, consegui, entendeu? E fui levando essa coisa de uma forma, eu acho que, porque como eu fiz com muita alegria, com muito prazer, eu consegui chegar próximo de onde eu imaginava. E a coisa é essa. Hoje em dia, agora, por exemplo, eu estou continuando com essa brincadeira no meu Facebook. Entendeu? Agora, recentemente, eu fiz outra foto de outra lua no convento, já num outro horário, já usando uma outra técnica, entendeu? Consegui fazer ela noturna, com um convento noturno e com a lua perfeita de se ver. Eu já fiz um outro versinho. Quer dizer, eu estou dando continuidade muito devagar, né? Porque é uma coisa muito pessoal o verso, mas é uma coisa que está me trazendo prazer também, como a fotografia tem me dado muito prazer todo esse tempo. Vitor, a gente já falou que o livro Impressões são fotos do Espírito Santo, mas não é a primeira vez que você usa o Espírito Santo como a inspiração de uma obra. Não. Você Claro. tem um outro livro que se chama São Pedro de Itabapoana. São trabalhos muito diferentes, o Impressões e o livro São Pedro de Itabapoana? Olha, são um pouco diferentes. Primeiro porque o Impressões são foto-cor, né? Fotos em cores. O São Pedro de Itabapoana é um livro em preto e branco, é um livro documental. É um livro de um lugarejo no Espírito Santo, São Pedro de Itabapoana, que é um distrito da cidade de Mimoso do Sul, onde eu nasci, e que eu frequentava muito na minha infância, porque meus 2 avós eram de lá. O meu avô, eu ia muito
porque o meu avô, por parte de pai, depois mudou para Mimoso, porque eles tiraram a comarca de São Pedro e levaram para Mimoso. São Pedro era a sede do município, né? Eu não cheguei a viver essa época, que isso foi em 1932, mas São Pedro tinha um movimentozinho. E eu tinha um avô português que morava lá e tinha máquinas de despolpar arroz, e tinha um armazém, tinha farmácia, tinha padaria. Ele era uma pessoa bacana e eu frequentava muito lá em São Pedro. E a coisa, meu avô foi embora, eu passei muito tempo sem ir lá, e em 1986, o Conselho Estadual de Cultura tomba São Pedro como patrimônio arquitetônico, entendeu? Histórico arquitetônico. Aquilo foi maravilhoso, eu até na época falei muito isso com as pessoas que faziam parte do conselho, né? O Fernando Bettarello, que é um amigo meu, que até convidei ele agora para fazer o prefácio dessa segunda edição. Então, eu, por bem, eu peguei e falei assim, eu vou fazer um livro sobre São Pedro Tabapuana, mostrar o dia a dia de São Pedro Tabapuana. Mas isso já em 1989, já tinha 3 anos que São Pedro tinha sido tombado e nada acontecia, só tinha sido tombado, entendeu? Eu falei assim, não, vamos tentar dar um incremento nesse processo, vamos ver o que acontece, o que a gente pode fazer para que melhore essa coisa. Eu não sei se ajudou, eu acredito que sim. Depois desse livro, poucos anos depois, a coisa começa a se transformar em São Pedro. São Pedro hoje tem o Festival da Sanfona da Viola, tem cama e café, tem um asfalto que vai até lá. Evidente que não foi isso, não foi por causa do livro, mas o livro fez parte desse processo que foi do tombamento, onde o tombamento, como o Fernando Bettarello mesmo fala, o tombamento em si, ele não resolve os problemas, ele é um passo para a coisa. Alguma coisa tem que ser mobilizada para que o tombamento se transforme num fator importante de desenvolvimento daquele lugar, daquele sítio, entendeu? E aconteceu. E esse livro, na época eu fiz 1000 exemplares, na base da amizade, um amigo que tinha uma loja de fotografia me deu um dinheiro para fazer um fotolito. Eu juntei, comprei umas 2 latas de filme e rebobinei uns filmezinhos, fui para lá, fiquei lá quase um mês, 20 dias fotografando direto, dormindo lá na casa dos outros, das pessoas que eu conhecia, e tudo assim, entende? A Alcione Dias me ajudou a formular um projetinho, o outro me ajudou de outra forma, o Ivan Alves fez a diagramação, como é que poderia ser o livro, tudo sem dinheiro, tudo. E finalmente o Maurício Silva, que hoje ainda volta à cena como diretor da Secult, né? Ele era diretor da época do Departamento Estadual de Cultura, que hoje é a Secult. O Conrado que trabalhava numa gráfica na época, mas já entendia muito de gráfica, imprimiu o livro e fizemos 1000 exemplares e essa coisa esgotou, acabou, o livro acabou. Isso foi em 1989. Agora, com a feitura desse livro Impressões, o mesmo Conrado, entendeu? Que hoje é um dos proprietários da GSA, ele, o irmão e mais um parceiro lá, o Tavares e o irmão dele, o Conrado vai e se oferece. Falei assim, Vitor, vamos reeditar aquele São Pedro Tabapuana? Eu falei, pô, Conrado, isso é um sonho, cara. Você topa fazer? Ele falou assim, não, é o meu presente. Vamos botar a minha marquinha lá da GSA e eu reedito o livro para você. Fez uma reedição primorosa, impresso em 4 tons de cinza. O livro ficou muito mais bonito do que a primeira edição, porque as técnicas são muito diferentes hoje em dia, né? O Apoena Medeiros, lá da Porã, me ajudou a escanear foto por foto. Eu limpei cada uma dessas fotos no computador. Enfim, é um orgulho ver esse livro reimpresso, entendeu? Ele nem foi relançado ainda não. Você está vendo ele aqui, mas ele nem ainda... Pouquíssimas pessoas sabem que ele está reimpresso. Eu quero ver se eu consigo levar ele a Mimoso, eu quero deixar uma boa quantidade lá em Mimoso, porque eu acho que o foco mesmo é lá, né? Porque agora nós temos um museu dentro de São Pedro Tabapuana, e tem um exemplar antigo lá, mas já todo desminado de tantas pessoas ficarem olhando. Então, eu acho que é muito orgulho, sabe? Você vê um livro desse que tem quase 150 pessoas na capa do livro na frente da igreja, é muita intimidade com a população da época, fazer com que essas pessoas fossem lá na escadaria e ficassem lá para eu tirar uma foto.
dos personagens que aparecem nesse livro, mais de 70% já morreram. Então, eu acho que tem essa importância também dessa geração nova, ver um pouco dos seus antepassados, das pessoas que fizeram a história de São Pedro impressas, entendeu como é que é? Eu acho que tem uma certa importância cultural esse livro como um documento, entendeu? Ela é uma coisa documental, como eu te disse, entendeu? Para o Espírito Santo e especialmente lá para o sítio histórico de São Pedro da Bapuana, lá em Mimoso do Sul. Agora, Vitor, você é jornalista. Sou. De que forma o jornalismo está nesse seu trabalho? Ou é uma coisa desvinculada da fotografia? Como que você trabalha essas duas coisas? Olha, o São Pedro da Bapuana tem mais jornalismo do que o Impressões. Tem mais jornalismo pelo fato de eu ser uma coisa documental e eu procurar mais informações sobre a coisa. O Impressões, talvez ela seja, o jornalismo esteja nessa coisa que a gente conversou, de correr atrás, de idealizar e de procurar a informação, onde é que ela está, como é que a gente vai fazer. Tem uma foto no Impressões que eu fui lá na Cachoeira da Fumaça, eu já fui mais de 20 vezes à Cachoeira da Fumaça, mas eu queria uma foto diferente da Cachoeira da Fumaça. Eu sentei na cachoeira e falei assim, onde é que está essa foto diferente? Essa busca do jornalismo, essa busca da informação, talvez seja isso. Botei uma teleobjetiva e fiquei vasculhando a cachoeira, falei assim, os detalhes da cachoeira, onde é que está, onde é que está. Aí eu falei assim, é água, tá? E na hora que eu balanço a câmera para cá, o que eu vejo? A matinha do lado da cachoeira formava uma divisão exata da cachoeira, a água com a matinha, a árvore tinha um ângulo exatamente oposto do ângulo que a água fazia. Eu falei assim, tá aí a minha foto. São duas fotos em uma, tá perfeito. Quem olha essa foto pensa que é uma montagem, entendeu? E na verdade ela é uma foto só. Então eu acho que o jornalismo está nessa vontade que eu tenho de conhecer as coisas, de me informar sobre as coisas, de querer alguma informação a mais sobre aquele assunto, aquele determinado assunto. No meu caso hoje, a imagem, entendeu? E você tem algum projeto futuro, algum livro que já esteja preparando? Tenho, mas ele está meio assim ainda, em banho-maria. É um trabalho grande, mas eu já tenho uma boa parte dele idealizada, que seria uma coisa nas Américas, seria as nossas Américas, né? Acho um horror os estadunidenses se dizerem americanos. Nós somos americanos, todos nós somos americanos, não são eles que são os americanos, eles são dos Estados Unidos da América do Norte, entendeu? Então não são os americanos somos todos nós. Então eu já tenho alguma coisa do fim do mundo, de Ushuaia, eu tenho bastante coisa, do Canadá ao fim do mundo eu já tenho alguma coisa, entendeu? Vitor, o nosso programa está chegando ao fim, eu agradeço a sua presença e eu peço para quando você tiver esse novo trabalho, trazer para a gente conversar mais um pouquinho. Com certeza, é um prazer, foi todo meu. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.